Você pode levantar suas mãos. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Milagres estão acontecendo já, neste momento. Cura está disponível para você agora. É agora, não é depois, é agora. Agora, agora. Mas Sabrina, não é no final do culto, não, é agora. Agora, agora, agora. Pode vir. Milagres, 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 milagres. Rompimento, aceleração. 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 Milagres acontecem quando você se move. O céu está chegando nesse lugar. Obrigada, Pai. Milagres acontecem quando você se move. O Senhor está se movendo em nosso meio. O Senhor está se movendo em nosso meio. Já estava se movendo antes. Continuou se movendo. E vai continuar se movendo em nosso meio. Vai continuar se movendo em nosso meio. Vai continuar se movendo em nosso meio. Está chegando nesse lugar. Milagres acontecem quando você se move. O céu está chegando. Eu queria só bateria, só bateria. Milagres acontecem quando você se move. Cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. O céu está chegando. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Milagres acontecem quando você se move. Cura está chegando neste lugar. Milagres acontecem quando você se move. O céu está chegando. Este é o mover. Este é o mover. Sim. Este é o mover. É o mover, é o mover. Este é o mover. É o seu mover, Senhor. Esse é o mover. Te exaltamos, Pai, pela sua palavra. Te exaltamos pela sua presença. Te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor é. Te exaltamos pela sua grandeza, pela sua majestade, pelo seu senhorio, pela sua formosura. Te exaltamos porque a sua palavra não muda. Te exaltamos porque a sua palavra é fiel. Te exaltamos porque o Senhor cumpre aquilo que prometeu. Te exaltamos porque o Senhor continua sendo Deus, continua realizando milagres, continua curando, continua salvando e se movendo no meio da igreja. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Aleluia. Eu também estou bem. Feliz Dia dos Pais aos papais novamente. Aos papais babões. O Senhor é bom. E é tão bom saber que nós temos um Pai que não nos abandona, não nos deixa. E a paternidade dele é perfeita. Amém? Foi me incumbido hoje para falar a palavra, para compartilhar com você e conversar com você. E eu queria ser muito fiel ao Senhor naquilo que Ele tem colocado no meu coração. E o tema dessa noite, meus irmãos, muito obrigada, vocês são um sucesso. Obrigada por nos ajudar sempre. É livre-se do embaraço. Você pode soltar a primeira figura, por gentileza? Número 1. Isso. E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Hebreus. Nós vamos ler esse texto, alguns versículos. Nós vamos falar sobre ele em alguns aspectos, em algumas coisas.
Só que eu gostaria que você guardasse no seu coração esse tema. Livre-se do embaraço. E você vai entender porque nós vamos falar sobre isso essa noite. E eu tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma maneira. Amém? Em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Eu vou ler em duas versões diferentes, talvez fique um pouco diferente na tela para você, mas você pode me ouvir e acompanhar na sua Bíblia, que serão só algumas palavras diferentes. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. A outra versão diz assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade ou todo o sofrimento que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Se a gente pensar nesse texto, o autor aos Hebreus diz que nós precisamos nos livrar de duas coisas. Quais são essas duas coisas? O pecado e o embaraço. Por que ele fala para nos livrarmos do pecado e do embaraço? Para que nós corramos a nossa carreira. E aí eu te falo o seguinte, você pode falar assim, tá bom, Sabrina, mas o que é o embaraço? Número 2, pode abrir ali, por favor. Embaraço, no dicionário diz que é qualquer fato ou coisa que dificulta ou impede, dificuldade, complicação, atrapalhação. Embaraçado, número 3. Atado, atrapalhado, complicado, confuso, congestionado, difícil, amaranhado, encalhado, encravado, engasgado, estorvado, impedido e inteligível. A palavra inteligível significa aquela pessoa que não é entendida. Sabe aquela pessoa que fala e ninguém entende? Isso também é um significado de embaraçado. Então a Bíblia está falando o seguinte, escuta, nós como crentes precisamos nos livrar do pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que é contra a natureza de Deus. Isso todo mundo sabe, a gente já sabe o que é pecado, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então nós crentes não podemos viver uma vida de pecado. Isso é prego batido e ponta virada. Só que aqui, nesse texto, está falando que existe uma outra coisa que nós não podemos ficar presos. E o que é? O embaraço. É tudo isso aqui que eu falei. Você já sentiu algumas vezes meio complicado, meio atrapalhado, meio engasgado? Não estou falando de engasgo de comida, mas assim, entalado com alguma coisa? Isso é embaraço. Tudo bem? Tudo bem até aqui? E existem coisas que são pecaminosas que nos deixam vagarosos. Óbvio, o pecado sempre vai nos deixar vagarosos. Por quê? Porque ele está contra Deus. Mas existem coisas que são embaraços e não são pecado que também nos deixam vagarosos, nos deixam devagar, nos deixam sem poder caminhar. E isso a Bíblia está falando que é embaraço. E disso nós precisamos nos livrar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Como é que esses embaraços surgem? Eu vou dar alguns exemplos. Algumas emoções enfraquecidas. Sabe quando você pensa em alguma coisa que não está ligado à palavra? Aí você fica pensando nisso. Isso é um embaraço para você. Outra coisa, falta de motivação, falta de foco, circunstâncias que se levantam para tirar a nossa paz, falta de perdão, dívidas, indisciplina, desequilíbrio e muitas coisas na vida que, se pensarmos naturalmente falando, são normais. Mas para o crente, não. E eu vou falar algumas coisas sobre isso.
E se elas não forem destruídas, se tornarão um peso para nós. Normalmente são pequenas coisas. Não sei se você... Os homens não muito, porque eu acho que poucos homens tiveram cabelo comprido na infância. Mas nós meninas com cabelo comprido, quando a mãe ia pentear quando a gente era pequena, o nosso cabelo não ficava embaraçado? Não eram pequenos nozinhos que doíam? Eram pequenos nós. Se você olha o cabelo assim, talvez estaria meio, assim, tranquilo para passar. Mas quando a mãe passava o pente, dava aquela enroscada. Isso é um embaraço que a Bíblia está falando. E eu queria chamar aqui para você entender desse exemplo, para ficar firme no seu coração sobre isso, para que nós possamos romper essa noite. 2 amigos, o Fabrício, eu já combinei com eles, e o Márcio. Eu trouxe aqui uma corda. Olha que coisa. E o que vai acontecer? Eu vou explicar para vocês de uma forma prática o que é o embaraço. O Fabrício vai amarrar o Márcio, tudo bem? Então, o Fabrício vai começar amarrando o Márcio pela cintura. Pode, isso, por favor. Sem o braço, exato. Pronto. Quando a Bíblia fala sobre o pecado e o embaraço, a Bíblia não está falando que você vai começar, ou nós vamos começar a ficar embaraçados de uma vez por todas. O embaraço começa com uma coisinha. Vou dar um exemplo. Uma curtida no Instagram que não deveria curtir, um atraso no trabalho que não deveria acontecer, como nós crentes, uma mentira que a gente fala, é só uma mentirinha, ninguém vai ver. Um falso testemunho que a gente diz que é de um jeito e a gente é de outro, uma palavra que a gente não cumpre. Todas essas coisinhas que a gente acha tão pequenas se tornam um embaraço. E se a gente não percebe isso, e se a gente não se livra dessas coisas, isso vai se tornando mais... Pode continuar enrolando ele. Pode ser. A Márcia está pedindo para fazer aqui, vem aqui. Isso vai se tornando... Márcio aceitou, já era. A gente vai ver ainda se vai te desamarrar hoje à noite. Aí você pode pôr o braço já. Isso vai se tornando prisão para nós. Pode parar aí. Eu te pergunto, a Bíblia fala que a gente tem que se livrar do pecado e do embaraço para que a gente corra a carreira. Se eu falar, Márcio, corre sua carreira. Pode ir, Márcio. Ele vai correr? Pode ir. Vai, gente. Claro que ele vai, as perninhas dele, ó. Ele pode correr, não pode? E ele nem está percebendo que está embaraçado. Muitas vezes, a gente está servindo ao Senhor e não está percebendo que existem poucos embaraços, porque a gente não está atento àquilo que está sendo falado. A gente não está pegando aquilo que está sendo falado. E a gente não está pegando as pérolas que estão sendo colocadas na nossa mão para que a gente se livre do embaraço. Uma coisa é a gente ouvir alguém falando, você precisa parar de fazer isso. Outra coisa é a gente falar, eu vou decidir parar de fazer isso. Quando a gente fala sobre eu decido parar de fazer isso, nós vamos nos livrar do embaraço. Mas enquanto isso, coisas pequenas vão fazendo isso com a nossa vida. Faz de um jeito que você consegue tirar ele depois. Senão a esposa dele me mata. Pode prender mais. Pode prender. Tá bom aí? Eu te pergunto, se Deus falar com o Márcio, Márcio, eu preciso que você desenvolva o seu chamado. Você precisa servir ao Senhor. O Márcio vai conseguir servir ao Senhor? Ele vai conseguir correr a carreira dele? Ele vai, gente. Márcio, por favor, segura ele. Só que é da mesma forma se ele estivesse livre? Não. Então ele está se tornando vagaroso. Tudo bem, o Márcio tem ouvido a palavra, tem vindo aos cultos de quinta, tem vindo aos cultos de domingo, tem ouvido quando não vem no culto a mensagem, tem lido a palavra, ele falou, eu preciso mudar mesmo, mas não decidiu não mudar, porque ele não está percebendo que está tão vagaroso assim. Talvez ele se sinta cansado de servir ao Senhor, sinta desanimado de às vezes não querer vir na igreja, mas está vindo um dia, outro dia não está vindo, mas a vida dele aparentemente está muito boa. Mas espiritualmente falando, a vida dele está boa? Não, porque ele está preso, os braços dele estão presos. Se o Senhor falar para ele, Márcio, preciso que você estenda a mão para alguém para salvar, ele vai conseguir? Por quê? Porque ele está embaraçado. Ele está em pecado? Não. Ele está servindo a Deus. Ele está na igreja, você está vendo ele orando, você está vendo ele se entregando, mas ele está embaraçado. E quando nós estamos embaraçados, nós não corremos com plenitude a carreira que o Senhor tem para nós.
E vamos continuando. Esse é só um exemplo. Repete comigo, só um exemplo. O Márcio não é assim. Amém? Pode ir. Pode ir. Amarra as pernas dele. Pode amarrar e prender agora. Ele é do mal, esse Fabrício. Vamos orar por ele. Agora ajuda ele a descer, porque eu vou pedir. Isso. Vai, Márcio, dá um pulinho. Isso. A Bíblia está falando para o Márcio para ele se livrar do pecado e do embaraço. Aí o pastor vem na igreja e nos corrige, fala conosco, eu preciso que você faça isso, eu quero que você se desenvolva. Aí a gente corre, a gente pula, mas segunda-feira a gente está da mesma maneira. Só que aí chega uma oportunidade do Senhor para nós testemunharmos o Senhor. E quando nós testemunhamos o Senhor, quando nós falamos da palavra, significa que nós estamos correndo a nossa carreira. Agora, surgiu essa oportunidade e o Senhor precisa que ele corra essa carreira. Corre a carreira, Márcio. Ele vai correr a carreira? Ele não vai correr a carreira. Ele vai dar passos, talvez vai até alcançar as pessoas por conta da misericórdia, mas não por conta do propósito que ele foi chamado. Você sabia que o Senhor nos usa pela misericórdia? Não é porque o Senhor está nos usando, é porque Ele está provando o nosso caráter, Ele está provando aquilo que nós fazemos. Agora, é o desejo de Deus que nós tenhamos um caráter aprovado, sejamos cheios da palavra e sejamos cheios do Espírito para correr a carreira livre. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, segura. O Márcio, agora, nesse instante, ele consegue se livrar sozinho desse embaraço? Não. Existem algumas pessoas que estão dessa forma. E muitas vezes o Senhor tem falado, peça ajuda. Ouça a palavra, obedeça a palavra. E você vai falar assim, eu não consigo. Aí o Senhor fala assim, tudo bem, eu te dei um pastor, eu te dei um irmão mais maduro que você, peça ajuda. Porque se você não pedir ajuda, se eu não pedir ajuda em momentos difíceis, nós vamos permanecer embaraçados. Talvez algumas coisas na nossa vida estejam desembaraçadas e está ok. Mas existem coisas na nossa vida que a gente precisa de ajuda para desembaraçar, porque o Senhor não quer que a gente tenha áreas embaraçadas e áreas desembaraçadas. Deus quer que sejamos totalmente desembaraçados, porque nós precisamos correr a carreira que foi propostas para nós. Eu não vou correr a carreira do pastor Rodrigo. Eu não vou correr a carreira do Gregor, eu vou correr a carreira da Sabrina. E se eu não cuidar da Sabrina, eu não posso cuidar do outro. A Bíblia fala que nós precisamos cuidar de nós e do nosso bom depósito. A gente, quando viaja de avião, a aeromoça fala que se acontecer alguma coisa, tem que cair uma máscara. E onde a gente tem que colocar a máscara primeiro? Em nós, para depois salvar uma criança. Você pensa nisso? Nós, como pais, a gente talvez fale assim, não, eu quero salvar mais minha filha, mas a ordem de segurança de uma aeronave é salve você, porque se você não se salvar, você não consegue salvar o outro. Eu e você, já vou falar para você como pai, se eu e você não nos salvarmos, os nossos filhos não serão salvos. Aí a gente fala assim, mas por que meu filho não vem na igreja? Mas por que está acontecendo isso com a minha família? Vai ver se a gente não está embaraçado, meu irmão. Porque se a gente estiver embaraçado, a gente não consegue desembaraçar os nossos filhos, porque nossas mãos estarão presas e o diabo vai estar rindo. E a gente vai falar, é o diabo que me embaraçou. Não, talvez somos nós. São os nossos pensamentos, são os nossos comportamentos, são a gente olhar a palavra e falar, eu não quero considerar essa palavra. Como é que eu não considero a palavra, Sabrina? Quando você ouve e não pratica. Quando eu ouço e não pratico. Quando o Senhor fala conosco e eu desconsidero. Sabrina, o que é desconsiderar a palavra? É você vir num domingo tão abençoado, com uma unção coletiva tão grande, com um louvor tão poderoso e falar, está mais ou menos hoje. Não é o ambiente que está mais ou menos, somos nós que estamos mais ou menos. E aí, o Senhor é tão misericordioso que coloca pessoas do bem. Ele já se converteu aqui, tá bom, gente? Foi tocado pelo Espírito Santo, Fabrício. E o Fabrício teve compaixão do Márcio, por quê? Porque a gente não tem uma caminhada cristã. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, a gente chegou assim, ó. O nosso espírito foi recriado. Estava tudo bem, mas nossa vida estava meio tortinha. A gente recebeu Jesus, você não foi livre das suas dívidas. Os seus usos e costumes do mundo não mudou de uma hora para outra. A gente teve que mudar algumas coisas. E pessoas nos ajudaram nessa caminhada. Nós aprendemos como desembaraçar coisas na nossa vida. Nós somos um corpo e muitas vezes a gente está olhando o nosso irmão embaraçado e a gente sabe como desembaraçar e fala assim, olha lá, ó, todo embaraçado.
Não tem jeito mesmo. E o Senhor falando, você não tinha, mas alguém te desembaraçou, vai lá e desembaraça. Ah, mas o pastor tem que fazer isso. Quem te falou? Quem tem que fazer isso sou eu e você, porque nós somos o corpo de Cristo. E se eu desconsidero o corpo de Cristo, eu estou desconsiderando automaticamente o cabeça. Porque eu não conheço um corpo sem cabeça. Corpo sem cabeça é monstro. Então, se nós temos o corpo, nós somos o corpo de Cristo, nós temos um cabeça. E se eu considero cabeça, eu quero que o meu irmão melhore. Eu quero que o meu irmão fique bem. Eu quero que a minha igreja avance. Eu não falo mal da minha igreja, porque se eu falar mal da minha igreja, eu estou falando de mim mesma. Nós somos inteligentes. Você falaria mal de você mesmo? Eu nunca falei mal de mim mesma, para mim mesma ou para alguém. Às vezes a gente fala algumas dificuldades, mas eu quero falar bem. E aí tudo bem, o Senhor toca as pessoas, né, Fabrício? Para desembaraçar. E outra coisa, antes dele desembaraçar, vamos deixar o Márcio preso. Tá bonitinho o Márcio preso, né? Vamos deixar o Márcio preso. E é muito interessante, porque Deus é tão maravilhoso conosco, que Ele usa pessoas com compaixão. Você imagina que quando o Senhor fala com você, às vezes a pessoa nem fala, mas você sabe, chega junto. Confessa a palavra com ela, ore por ela e as coisas começam a acontecer. Pode ir. O Márcio está com os braços soltos, ou os pés soltos, desculpa. Eu pergunto, ele consegue já se desembaraçar? Não. Então ele precisa de ajuda. E a Bíblia fala que existe o Espírito Santo que está dentro de nós e ele nos ensina sobre todas as coisas. Se você se perceber embaraçado, existe o próprio Deus dentro de você que pode te ensinar a se desembaraçar. É óbvio que existe o corpo de Cristo para isso, mas o Senhor é tão bom que nos dá irmãos para que a gente possa crescer e se desenvolver na casa do Senhor. Tira o livro, esse braço dele. Isso, pode tirar o braço. Tá bom. Agora eu te pergunto, o Márcio, pode soltar agora, consegue se desembaraçar sozinho? Consegue. Se ele quiser. Você quer se desembaraçar agora? Então, por favor. Foi cruel esse Fabrício. Uma salva de palmas para os nossos amigos. Aí eu te pergunto, ele vai poder correr a carreira dele? É assim a nossa vida com o Senhor. Eu aprendi na escola de ministros com o pastor Humberto que ele falou assim, que a oportunidade é careca. Você sabia que o Senhor em todo tempo está nos dando oportunidades para não viver uma vida embaraçada? Quais oportunidades são essas? Os cultos, as reuniões que nós temos na igreja, coisas que um irmão, às vezes você chega para o irmão, do nada esse irmão começa a falar umas coisas, você fala, de onde ele tirou isso? Será que ele estava comigo em casa? É o Espírito Santo cuidando de você. São oportunidades que o Senhor te dá e me dá para que a gente se livre do embaraço. Agora você pode me perguntar, ficou muito claro com uma corda como se livra desse embaraço, né? Tirando e tudo. Mas falando por dentro, porque você não está vendo essa corda em você, você não está vendo, a gente não está vendo esses embaraços. A gente percebe pelo Espírito quando nós estamos sensíveis a Ele, mas muitas vezes não percebemos. E vou abrir um parênteses. Quando nós não percebemos e a outra pessoa percebe, receba a correção. A Bíblia fala em Provérbios que a correção no começo pode até causar a vontade de esganar a pessoa que corrigiu. Mas a Bíblia fala que o sábio vai considerar essa correção. Isso é você considerar as oportunidades que passam. Quando fala que a oportunidade é careca e passa rápido, você conseguiria pegar uma cabeça careca rápido? Você tem que agarrar. Se fosse cabelo, você pegava o cabelo, mas o carequinho você não vai conseguir. Você tem que agarrar. E quando a gente recebe a palavra, mas ele tem cabelo ainda. A gente tem que agarrar a palavra, como se fosse a única vez que ela passaria. Porque isso é considerá-la, isso é amar o Senhor, isso é amar aquilo que Ele é. Aí você fala assim, tá bom, Sabrina, como é que eu faço para desembaraçar? Observando o que é necessário deixar e mudar a rota. E eu vou te ensinar, eu sei que você já sabe, mas eu vou te lembrar o que é mudar a rota. E essa palavra é metanoia. Pode colocar o próximo, por favor. Isso.
Metanoia é a mudança de pensamento, de mente, de postura. Eu fiz um desenho aí, eu gostaria que você entendesse. Todo mundo consegue ver? Quando a gente fala sobre metanoia, que é a mudança de pensamento, você está caminhando a sua vida e tal, e chega um embaraço para você. Vamos pôr um embaraço. Você brigou com a sua esposa. Isso não acontece aqui, só às vezes lá em casa. E você fala, quer saber? Eu não aguento mais e tudo. Eu vou me embaraçar. E você briga, não pede perdão, vai pro buraco, não resolve tudo. E você está nisso, ó, nesse processo. Então, você está embaraçado, ou andando em pecado, ou nas obras da carne, ou seja, deixando a sua carne falar, andando em ira, andando em idolatria, andando em prostituição, andando em lascívia, todas as coisas que o Senhor fala lá em Gálatas. Aí, você e eu aprendemos essa noite o que é metanoia. Eu falei assim, então tá bom, se eu estou andando nessas coisas, eu tenho que parar. Aí eu coloquei aí, ó, um menininho parado. Isso é metanoia? Isso não é metanoia. Próximo. O que é metanoia? Próximo. O metanoia é o seguinte, o metanoia é você mudar completamente a direção. Por quê? Porque se eu estou andando e eu paro, e eu não mudo a rota, quando surgir uma próxima oportunidade, existem aqui, ó, vários embaraços. Se eu der um passo, acontece o quê? Me embaraço de novo. E talvez nas mesmas coisas. Mas quando eu percebo que existe um embaraço, e o Senhor falou comigo, levantou pessoas, a palavra dele disse, e eu percebo o embaraço, para que eu não me embarace nas mesmas coisas novamente, eu tenho que fazer o quê? E nunca mais voltar para aquilo. Porque quando eu não volto para aquilo, aquilo nunca mais vai me embaraçar. O que acontece é que muitas pessoas estão assim, ó. Parei. Surgiu de novo. Aí fica. Não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu fico. E a gente vai se embaraçando e não vai percebendo. E a nossa vida vai se tornando vagarosa, a gente não está vendo a nossa vida fluir. A gente não está vendo a nossa vida agir, a gente não está vendo a gente crescer. Você fala, mas eu cresci tanto, eu já conquistei tantas coisas. Eu te pergunto, você cresceu e parou ou você continua crescendo? Porque a Bíblia fala sobre prosseguir em conhecer o Senhor. E quem prossegue em conhecer o Senhor vive crescendo. Vive em avanço, vive em rompimento. Eu não sou mais a Sabrina que eu era. Eu sou Sabrina diferente, mas eu não quero ficar aqui. Eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais. O Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais para você. A gente não pode se contentar. Eu não estou falando que a gente tem que ser ingrato. Nós não podemos ser ingratos pela história que o Senhor nos conquistou. Só cheguei aqui. Nós precisamos ser gratos até aqui, mas estar desejosos de coisas novas. Desejosos que o Senhor faça coisas novas. Desejosos que o Senhor se mova em coisas novas. Existe uma palavra e a Bíblia fala que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Você pode ler o Salmo 23:1 todos os dias e ele tocar a sua vida de uma forma diferente. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus se renova a cada dia. Às vezes nós vamos precisar do nosso pastor Jesus como conselheiro, às vezes como supridor. A Bíblia é muito, muito linda e maravilhosa. Tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita, nosso Deus é. Tudo bem? Aí você fala assim, tá bom, Sabrina, como eu posso viver uma vida desembaraçada? Versículo 2, do mesmo capítulo que a gente estava lendo de Hebreus, diz assim, eu vou te dar um motivo para isso. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Sabrina, como é que eu vivo uma vida desembaraçada? Olhando para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E eu acho isso tão lindo, porque a Bíblia fala aqui que pelo gozo que estava proposto. Você sabe qual que era a alegria que estava proposta para Jesus? Por que Ele suportou a cruz? A Bíblia fala aqui, ó.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Qual que era a alegria que estava proposta para Jesus, para ele suportar a cruz? Eu e você. Isso é motivo de sobra para a gente olhar para Jesus. Porque ele se entregou por nós. A morte para ele via como alegria, porque ele via eu e você correndo a carreira. Se isso não é motivo para a gente nos livrar do pecado, do embaraço, eu não sei mais o que pode ser. O próprio Deus deu o seu Filho para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E a vida eterna, nós sabemos que nós vamos morar com o Senhor, mas não é só no céu, não, é aqui, reinando em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O Senhor quer que a gente viva uma vida boa. O Senhor não quer que a gente viva uma vida tropeçando. O Senhor não quer que a gente viva uma vida embaraçada, vagarosa. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente viva bem. Jesus nos ensinou que não devemos ficar parados nos obstáculos. Foi o que eu disse. Ele tinha uma alegria proposta. Ele suportou com alegria. E nós também podemos suportar com alegria. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo. Você sabe o que é ter bom ânimo? É ser constante naquilo que... Constante no seu comportamento em relação àquilo que você crê na palavra. Vou te explicar. O bom ânimo é o seguinte: você confia na palavra? Você acredita que ela é a verdade? Você acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar? Eu também acredito nisso. Ter o bom ânimo é você pegar essa palavra e bater as circunstâncias na sua vida. E você querer parar e você falar, calma. Se eu olhar para Jesus, isso aqui está resolvido. E eu continuo com o bom ânimo. Eu não mudo a minha postura como crente. Eu não desfaleço ao ponto de não querer caminhar ou de me embaraçar. Eu falo, ok, eu estou firmado na rocha que é Cristo. Isso aqui é uma leve e momentânea tribulação. E a Bíblia é muito maravilhosa que ela fala sobre passar a tribulação. Ela não fala sobre ficar na tribulação. Nós vamos passar por tribulações? Vamos. Mas a diferença é, o que a gente fez antes de passar? A gente está com um bom depósito. A gente está confiando na palavra. Quando vierem os ventos, nós vamos conseguir falar com o vento. E o que a gente vai falar com o vento? Incredulidade ou a palavra que é a verdade? A gente fala aquilo que a gente está cheio. E nós somos cheios da palavra. Amém? Aí você fala assim, legal, Sabrina, estou entendendo, mas e aí? Como é que acontece? Por que você está falando isso? Se a gente for ver o texto lá a gente está lendo 12, qual que é a primeira palavra que aparece em Hebreus 12? A primeira. Portanto, não é isso? Portanto, tal, que eu li, não foi? Na língua portuguesa, a palavra portanto significa o quê? Não é fazendo uma explicação? Ela está falando assim, alguma coisa aconteceu antes, portanto, não é isso? Deixa eu ler aqui para você. Fala, portanto, também, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande testemunha. Então, existe palavras antes desse texto, falando por que nós temos que nos livrar do embaraço e do pecado. Hebreus 11, você já conhece muito bem, e eu não vou ler, a gente vai discorrer sobre isso. Hebreus 11 começa com, ora, a fé é o firme fundamento, ou é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós somos o povo da fé. Nós acreditamos na palavra, mas quando nós olhamos para esse texto do capítulo 12, a gente tem que entender que existe uma história antes. A Bíblia está falando aqui sobre os heróis da fé. E você vai olhar, vai falar sobre Abraão, Noé, vai falar sobre Enoque. Deixa eu ver mais o que fala aqui. Vai falar sobre vários homens e mulheres de Deus, Moisés, que foram conhecidos por perseverar e por cumprirem aquilo que foi proposto para eles. Não é isso? Se a gente olhar para Abraão, qual que foi a ordem de Deus para ele? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a casa que eu vou te mostrar. Te farei nações, é aquele texto que a gente conhece. Mas existia um momento na vida de Abraão que ele se embaraçou. Qual foi? Quando ele não creu que poderia ser pai de nações, ele duvidou. Não teve isso?
Deus, eu já estou velho. Aí você fala assim, tá bom, vem aqui. Tá vendo a areia? Tá vendo as estrelas? Assim como você vê a areia, assim como você vê as estrelas, eu farei grande a sua descendência. E ele confiou. E ele se desembaraçou da dúvida. Sara, quando era Sarai, o que ela fez quando Deus disse para ela que ela seria mãe de multidões? Ela riu. Ou seja, se embaraçou. Por quê? Deus falou com ela. E ela falou, Deus, olha bem para mim, daqui não sai nada. Ele falou, eu estou falando. E a Bíblia fala que ela se arrependeu e creu e foi mãe de nações. Eu te pergunto, se Abraão e Sara não tivessem se desembaraçado, nós teríamos uma descendência? Não teríamos. Então, quando a gente pensa sobre isso, surge uma responsabilidade na nossa vida que é, se a gente não se desembaraçar, existem pessoas que não poderão conhecer Jesus como Salvador. Isso é muito sério. Porque se o Senhor nos trouxe para cá, para que nós sejamos testemunhas do Senhor, essa é a nossa missão. Mas Sabrina, não tem o chamado nos 5 dons ministeriais, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura significa a pessoa que trabalha do seu lado e você não suporta. Mas Jesus suporta ela. Ide por todo mundo é você abençoar o seu chefe ao lugar de você amaldiçoar. É simples. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho um chamado de microfone. Ok, mas a gente tem uma vida para viver e a gente precisa viver essa vida. Isso aqui são 2 horas dentro de um ambiente. O que faz a nossa vida são as 24 horas do que a gente faz lá fora. Aqui deveria ser, e a gente precisaria entender isso, que são santos cheios da palavra, cheios do Espírito, se reunindo para traçar planos para segunda-feira. A gente vai se reunir, vai adorar o Senhor, porque o Senhor vai falar, tá vendo, filho? Amanhã você vai fazer isso, filho, amanhã você vai fazer aquilo, filho, amanhã você vai fazer aquilo, porque quando nós ouvimos a palavra, cada um recebe de uma forma. São estratégias do céu para que a gente represente Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e para o domingo vir e falar, qual que é a estratégia da próxima semana, Senhor? Mas a gente chega falando, não gostei do louvor. Somos nós que fazemos isso. Nossa, mas ninguém está se movimentando. Decida você correr pela primeira vez. Nossa, mas parece que ninguém quer celebrar aqui. Vire cambalhota se for necessário, mas faça alguma coisa. Para que o céu se mova. Mas o céu não está se movendo. A gente pode mover o céu. Porque nós temos o céu em nosso coração. O próprio Deus dentro de nós. Não está animado. Se anime. Anime o outro, porque eu te garanto que se um começar a dançar aqui, pega no outro. O pastor não fez isso aqui? Ele não deu aquela dançadinha dele? Você não quis dançar? Isso aí é natural. Quem te falou? A gente precisa entender de uma vez por todas que aqui não tem nada natural. A única coisa natural que tem aqui são as 4 paredes, que quando a gente vai embora não fica a igreja, fica um salão. Porque quando a gente vai, a igreja de Cristo 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 vai. E a gente tem que ir, gente, sem estar enrolado, porque você imagina você falando de Jesus assim, aí você fala assim para a pessoa, Jesus te liberta, ele olha para você, liberta? Como assim? Que Jesus é esse? Não, fica tranquilo, Jesus te faz livre, ele faz você levantar as mãos. Faz mesmo? A nossa vida é tão simples, gente, a gente que complica. A gente que complica. Era para a gente viver uma vida tão divertida. Aí o Senhor está falando assim, vem se divertir comigo, filho. Você fala, Deus, não estou querendo não. Eu vou ficar aqui amarradinho mesmo. Dá muito trabalho me divertir. Eu te pergunto, o que dá mais trabalho, daria mais trabalho para o Márcio? Correr a carreira ou ficar se desmontando, desembaraçando? O que daria mais trabalho? Nenhum, sair correndo. Eu vou ficar tirando nó. Quem gosta de ficar tirando nó, gente? A pior coisa é quando a mulher pega isso aqui, e dá nó.
Misericórdia, dá vontade de jogar fora quando dá nó, porque é um nó que não sai. Quando a gente não ouve a palavra e quando a gente não considera a palavra e não faz alguma coisa, é como um nó que não sai, dá raiva, porque a gente não consegue usar como deve ser usado. Deixa Deus te usar como deve ser usado. Se permita que o Senhor te use como deve ser usado. Mas Sabrina, eu não sei muito a palavra. O pouquinho que você sabe é suficiente para alcançar o perdido. Porque enquanto nós falamos, o Senhor vai nos acrescentando. Enquanto nós vamos estudando a palavra, o Senhor vai acrescentando. Enquanto nós temos momentos de oração, enquanto dançamos para o Senhor vai acrescentando. Nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. Aleluia! E eu acho mais interessante que nesse Hebreus 11 fala que esses homens estão olhando para nós. A Bíblia fala nuvem de testemunha. E Hebreus 11, 39 e 40 diz assim: todos esses que estão falando, desses homens que se livraram do embaraço, enfim, receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você sabe qual que é esse algo melhor? Eles não tinham o Espírito Santo dentro. Eles tinham o Espírito Santo sob, e eles estão em expectativa para falar assim: você tem o Espírito Santo dentro, como é que é se mover? Como é que é falar de Jesus, tendo o próprio Deus dentro de você? Me conta. A Bíblia está falando que esses homens estão com expectativa em mim e você, para que a gente realize aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia! Aleluia! O nosso esforço é em se desembaraçar e dizer não para o pecado, porque vale a pena, porque Jesus é mais precioso. Em Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O maior desejo do meu coração é quando a gente voltar para o céu e falar: Sabrina, servo boa e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ele não vai perguntar quantas vezes a minha foto estava num cartaz. Ele não vai perguntar quantas vezes eu ministrei a palavra. Ele vai falar assim: filha, você fez aquilo que eu te proporcionei para fazer. Você cuidou bem da sua casa, você cuidou bem dos seus filhos, você cuidou bem com aquilo que eu coloquei na sua mão. O Senhor pergunta para mim e para você hoje: filho, você está cuidando bem daquilo que eu coloquei na sua mão? Você pode falar assim: Sabrina, eu nem sei ainda o que o Senhor colocou na minha mão. O Senhor colocou na sua mão, entenda a mão, a própria vida dele, para que você seja testemunho. Você pode, eu e você podemos ser testemunhas de Cristo. E eu e você podemos correr a carreira que nos é proposta. Em 2 Timóteo 2,4 diz: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós somos o exército de Deus. E muitas vezes nós estamos nos apegando às coisas da terra e esquecendo daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. É lícito trabalhar? É lícito trabalhar. Nós devemos trabalhar? Devemos trabalhar. É lícito estudar? Sim. Nós precisamos estudar. É lícito querer conquistar coisas? É. Mas se isso toma o nosso coração, nós não estamos alistados naquilo que o Senhor tem para nós. Isso é secundário. Nós precisamos entender que o nosso propósito vai muito além daquilo que a gente acha que pode ser no sentido de glamour. Se o Senhor te chamou para ser um bom empresário, seja o melhor empresário. Se o Senhor te chamou para ser uma dona de casa, seja a melhor dona de casa. Se o Senhor te chamou para ser uma educadora, seja a melhor educadora. Ah, mas esse mundo está tão perdido, tem tanta coisa errada para educar as crianças, mas você tem a palavra e você tem uma vida. O Espírito Santo pode, através da sua vida, fazer com que crianças sejam alcançadas pelo seu testemunho em sala de aula. A gente não pode colocar Deus numa caixinha. E é tão maravilhoso sobre isso. Pode ir para a próxima.
Porque a vida com Deus não é, como eu disse, é a última, isso. Não é uma vida ruim, é uma vida boa. E quando nós corremos a carreira com o Senhor, a gente precisa entender que não é uma carreira pesada, é uma carreira leve. E quando eu olho para isso, existem 2 corredores aí, não existem? Eles estão correndo, estão olhando para trás? Não. Mas você percebe essa paisagem? Você percebe aquele sol? Quando a gente fala sobre viver uma vida com Deus, quando a gente fala sobre viver o propósito de Cristo, significa que, mesmo com o trabalho, mesmo que muitas vezes a gente tenha que cumprir uma escala, mesmo que muitas vezes a gente tenha que abrir mão de coisas da família para servir ao Senhor, estou falando para as pessoas que servem agora, e você que não serve, você tem essa oportunidade, porque no serviço há crescimento. E quando nós vivemos essa vida, o Senhor nos permite olhar essa paisagem. Quando eu falo sobre olhar essa paisagem, nós estaremos servindo ao Senhor, Ele vai falar assim, filha, olha o que está acontecendo. Porque enquanto nós servimos ao Senhor, enquanto nós cumprimos a palavra do Senhor, cada um cumprindo, eu olho para o meu irmão e vou falar, uau, olha o que a Nara está cumprindo. É uma paisagem que você pode desfrutar. Você pode olhar para o lado e falar assim, olha aquela árvore. Você pode desfrutar das belezas do Senhor. O Senhor não quer que a gente viva uma vida nele para falar assim, poxa vida, eu não consigo nem desfrutar a minha vida. Não, enquanto a gente está correndo a nossa carreira, a gente pode olhar para o lado e falar, uau, Deus existe. Enquanto a gente está correndo a nossa carreira, a gente pode desfrutar de coisas boas e maravilhosas. Agora, existem momentos que a gente vai ter que trocar os nossos sapatos. A Rebequinha, quando era pequenininha, usava um sapatinho desse tamanho. Mas esse sapatinho pequenininho vai servir para ela agora? Por quê? Porque ela cresceu. Quando nós crescemos no Senhor, a gente tem que trocar os sapatos, porque sapato apertado dá calo. E quando você tem calo, você também não corre. Chegou o momento da gente mudar os sapatos. Chegou a hora de você, líder, mudar seus sapatos. Já passou. Eu vou falar pelo Espírito porque eu não conheço. Graças a Deus por isso. O que passou, passou. Existe algo novo para nós. Tira o sapato. Esse sapato não serve mais para você. Troca o sapato para você conseguir correr a carreira. Mas que sapato eu vou colocar? Quando você tira o sapato, o próprio Deus coloca outro e fala, vai meu filho, é esse sapato que eu quero que você coloque agora. É esse. Você fala, Sabrina, eu cresci, o que eu faço? Troque os seus sapatos. E você não queira colocar um sapato que não é do seu tamanho. Porque quando a gente quer vestir o sapato de outra pessoa, a gente não avança. Por que eu falo isso? Que quando a gente compra o sapato cria o quê? A forminha do nosso pé. Tem coisa melhor do que ter sapato confortável? Agora, quem gosta de andar com o sapato apertado? Deus me livre. Eu falei para o Gregory, eu comprei um tênis e estava falando assim, ó, compre um tamanho maior. Beleza, eu uso 36, comprei 37. Pensa num tênis apertado. Aí a gente já ia ter viagem, falei, vou com esse tênis apertado mesmo. Me deu bolha no pé. Eu falei, ai, como você é tonta, Sabrina. Era só ter sapato velho. Eu decidi com o tênis novo. Eu falei, tá apertadinho um pouquinho, eu vou sustentar. Não sustentei. Aquele tênis não foi feito para mim, porque estava apertado. E não queira colocar um sapato que está acima do seu tamanho, porque você não vai conseguir caminhar. Vai ficar manco. Deus tem um sapato para mim e para você. Certinho. Certinho, no nosso tamanho, que vai fazer, sabe o quê? A gente correr bem muito. Mas para correr bem muito, nós temos um pastor atleta. E o pastor pode falar comigo sobre isso, porque ele é atleta. Eu ainda vou me tornar um atleta. Eu era, mas agora eu estou assim. Para correr, pastor, pode ter, quem tem muita, entenda que eu estou falando espiritualmente, tá bom? Quem tem muita gordura na perna, consegue correr muito rápido? Muito? Difícil.
Quem tem as pernas fracas, consegue correr muito? Não. Você sabia que eu e você precisamos fortalecer as nossas pernas na palavra? Sabendo que a gordura são os embaraços, se livra deles. Aí você vai perceber as suas pernas torneadas para correr. E falar sobre o evangelho da paz. Os pés que anunciam o evangelho da paz. E a gente vai fazer isso essa noite.